Existe uma diferença brutal entre ganhar dinheiro e deixar de ser pobre. A maioria das pessoas acredita que pobreza é ausência de renda. Não é. Pobreza é um padrão mental invisível que molda decisões diárias, escolhas de consumo, tolerância ao desconforto e visão de futuro. Você pode aumentar sua renda e continuar pobre. Pode ganhar 10 vezes mais e ainda viver no limite. Pode ter dinheiro entrando e continuar emocionalmente dependente do próximo salário. O que precisa mudar primeiro não é sua conta bancária, é a forma como você interpreta o jogo. A lógica central que transforma alguém financeiramente não começa com investimentos, começa com responsabilidade radical. Enquanto você acreditar que o governo, a economia, a sua família, o chefe ou o azar determinam sua condição financeira, você permanecerá emocionalmente refém. E quem é refém nunca constrói riqueza, apenas sobrevive. O primeiro movimento prático é simples e desconfortável. Assumir que sua situação atual é consequência acumulada das suas decisões passadas. Não é culpa, é responsabilidade. Culpa paralisa. Responsabilidade dá poder de ação. Imagine duas pessoas que ganham o mesmo salário. A primeira pensa, é pouco, não dá para fazer nada. A segunda pensa, com isso eu preciso criar margem. A primeira busca alívio, a segunda busca estratégia. Ao longo de 5 anos, a diferença não será o salário. Será o comportamento repetido. Pobreza é um conjunto de microdecisões que parecem pequenas demais para importar. Parcelar algo desnecessário, evitar aprender sobre dinheiro, adiar organização financeira, justificar gastos emocionais. Riqueza nasce do oposto. Consciência constante. Existe um princípio silencioso que governa sua vida financeira. Tudo que você não controla, te controla. Se você não controla seus gastos, eles controlam seu futuro. Se você não controla seu tempo, você o vende barato. Se você não controla seus impulsos, você financia o lucro de quem controla os seus desejos. A independência financeira começa quando você passa a controlar 3 coisas básicas: fluxo de dinheiro, fluxo de informação e fluxo de energia. Fluxo de dinheiro significa saber exatamente quanto entra, quanto sai e para onde vai cada centavo. Não é planilha complexa, é clareza brutal. Pegue os últimos 3 meses e categorize absolutamente tudo. Quando você vê no papel, a fantasia acaba. Muitas pessoas descobrem que não são pobres por falta de renda, mas por vazamento invisível. Pequenos gastos recorrentes que não geram retorno nenhum. É como um balde com furos. Antes de tentar encher, você precisa vedar. Fluxo de informação significa selecionar o que você consome mentalmente. Se sua referência financeira são pessoas que também vivem no limite, seu padrão será o limite. Se sua referência são pessoas que pensam em ativos, patrimônio e longo prazo, sua mente começa a recalibrar. Você se torna a média do ambiente intelectual que frequenta. Isso não é frase bonita, é condicionamento. O cérebro aprende por repetição e comparação. Mude as referências, mude o padrão. Fluxo de energia é sobre onde você investe sua força vital. Muita gente está cansada não porque trabalha muito, mas porque trabalha sem direção. Esforço sem estratégia mantém você ocupado, não rico. O livro deixa claro que sair da pobreza não é um evento, é um processo de construção de ativos. E ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso sem depender diretamente da sua hora trabalhada. A maior armadilha da classe média é acreditar que estabilidade é segurança. Estabilidade é dependência organizada. Você depende de uma única fonte. Segurança verdadeira é diversificação de renda. Isso pode começar pequeno. Pode ser um serviço paralelo, uma habilidade monetizável, uma renda digital. Um investimento simples. O ponto não é o tamanho inicial, é criar a mentalidade de multiplicação. Existe um erro comum: esperar sobrar para investir. Nunca sobra. O cérebro humano se adapta ao padrão de consumo disponível. Se você ganha mais, você gasta mais, a menos que imponha uma regra clara. A regra prática é esta:
Pague seu futuro antes de pagar seu presente. Recebeu? Uma porcentagem vai automaticamente para investimento. Não é o que sobra, é prioridade, mesmo que seja pouco. O hábito é mais importante que o valor inicial. Independência financeira não nasce de grandes acertos, nasce da consistência. Pense como uma árvore. No início, nada parece acontecer. Você planta, rega, cuida e o crescimento é invisível. Mas as raízes estão se formando. A maioria desiste nesse estágio porque quer resultados visíveis rápidos. Quem entende o jogo, aceita o período invisível. Riqueza é um processo exponencial. No começo é lento, depois acelera. Outro ponto central é entender que renda ativa tem limite, mas renda inteligente pode escalar. Se você troca tempo por dinheiro, seu teto é o número de horas que consegue trabalhar. Se você cria algo que pode ser vendido várias vezes, você começa a romper esse limite. Pode ser um produto, um serviço estruturado, um conteúdo, uma especialização valorizada. A pergunta prática que muda o jogo é: como transformar minha habilidade em algo replicável? Mas nada disso funciona se você mantiver hábitos de consumo de validação. Muitas pessoas gastam para parecer algo que ainda não são. Compram símbolos antes de construir base. É como pintar a fachada de uma casa que não tem fundação sólida. O problema não é comprar coisas boas. O problema é comprar antes de ter patrimônio que sustente aquilo com tranquilidade. A pobreza mental também se manifesta na aversão ao aprendizado financeiro. Isso é complicado. Não é complicado, é desconhecido. E tudo que é desconhecido parece difícil até virar rotina. Você não precisa virar especialista em mercado financeiro. Precisa entender o suficiente para não ser manipulado e para tomar decisões conscientes. Um exercício prático. Escreva onde você quer estar financeiramente em 5 anos. Não em termos vagos, em números, patrimônio, renda mensal, reserva. Depois calcule quanto precisa acumular por mês para chegar lá. Quando você transforma sonho em cálculo, ele deixa de ser fantasia e vira plano. O livro confronta uma verdade incômoda. Ninguém virá te salvar. Não existe atalho mágico, existe estratégia, disciplina e tempo. Quem aceita isso cresce. Quem rejeita continua buscando fórmula milagrosa. Existe também o fator psicológico do medo de enriquecer. Parece estranho, mas é real. Crescer financeiramente exige sair do círculo conhecido, mudar hábitos, talvez mudar amizades, talvez mudar ambiente. Muitas pessoas sabotam a própria evolução para não se sentirem deslocadas. Crescer exige suportar desconforto social. Se você quer deixar de ser pobre, precisa redefinir sua identidade. Não é sobre ter dinheiro. É sobre se tornar alguém que administra, multiplica e protege dinheiro. Identidade precede comportamento. Comportamento repetido constrói resultado. Pergunte a si mesmo: que tipo de pessoa eu preciso me tornar para alcançar independência financeira? Mais disciplinada? Mais estratégica? Mais focada? Comece a agir como essa pessoa agora, mesmo em pequena escala, porque no fim, riqueza não é um número, é autonomia, é poder escolher. E escolha só existe quando você não está preso à urgência constante. Existe um momento decisivo na vida financeira de qualquer pessoa. Não é quando ela ganha mais, não é quando ela investe pela primeira vez. É quando ela entende que dinheiro é consequência de valor percebido. Enquanto você focar apenas em ganhar dinheiro, estará competindo com milhões. Quando você foca em aumentar seu valor no mercado, o dinheiro passa a ser uma resposta natural. O mercado não paga esforço, paga a solução. Não importa o quanto você trabalha, importa o quanto você resolve problemas que poucas pessoas conseguem resolver. Essa é a mudança de eixo. Se você quer sair da pobreza, precisa parar de pensar como funcionário e começar a pensar como fornecedor de soluções. Pense assim: quanto mais substituível você é, menor seu poder de negociação. Quanto mais raro seu conjunto de habilidades, maior sua renda potencial. Isso significa que você precisa investir em competências que aumentem sua raridade: comunicação persuasiva, vendas, negociação, gestão, tecnologia, finanças,
Produção de valor digital. Habilidades que atravessam mercados. Muitas pessoas querem enriquecer sem se tornar melhores. Isso é impossível. Renda é reflexo direto de capacidade. Se sua renda está estagnada, sua capacidade provavelmente também está. Crescimento financeiro exige crescimento pessoal proporcional. Existe uma pergunta prática que muda tudo. Se eu fosse demitido hoje, quanto tempo levaria para eu gerar renda novamente? Se a resposta for meses ou depender de alguém te contratar, você está vulnerável. Vulnerabilidade financeira é a ausência de habilidades monetizáveis independentes. Comece desenvolvendo uma habilidade que possa ser vendida de forma autônoma. Pode ser design, programação, copywriting, consultoria, tráfego pago, edição de vídeo, manutenção, qualquer coisa que tenha demanda real. O critério não é paixão inicial, é utilidade de mercado. Paixão cresce com competência e retorno. Enquanto isso, mantenha uma mentalidade de acumulação estratégica. A maioria das pessoas aumenta padrão de vida na mesma velocidade que aumenta a renda. Esse é o erro invisível que mantém o ciclo da escassez. Quando sua renda sobe e seu custo fixo sobe junto, você continua preso. A regra prática é simples. Aumentou a renda. Mantém o padrão por um tempo e direciona o excedente para a construção de ativos. Ativo não é apenas investimento financeiro, é também conhecimento aplicado que gera renda, é uma rede de contatos estratégica, é uma marca pessoal bem posicionada, é uma audiência, é propriedade intelectual. Tudo isso pode gerar fluxo financeiro. Existe um princípio psicológico poderoso. Quem aprende a viver abaixo do que ganha cria margem. E margem é liberdade. Margem te dá tempo para pensar, tempo para planejar, tempo para não aceitar qualquer oportunidade por desespero. A pobreza cria urgência constante, e urgência é péssima conselheira. Quem está sempre pressionado por contas não negocia bem, não escolhe bem, não pensa no longo prazo. Por isso a primeira meta realista não é riqueza. É reserva de segurança, de 3 a 6 meses de custo fixo guardado. Isso muda completamente seu estado mental. Você deixa de operar no modo sobrevivência. Quando você sai do modo sobrevivência, começa a enxergar oportunidades. Antes disso, você só enxerga problemas. Outro ponto essencial é entender juros compostos não apenas como cálculo financeiro, mas como filosofia de vida. Pequenas melhorias constantes geram resultados gigantescos no longo prazo. Se você economiza um valor fixo todo mês e investe com consistência, o crescimento acelera de forma quase invisível no início e impressionante depois. Mas isso só funciona para quem pensa em anos, não em semanas. A mentalidade imediatista é inimiga da independência financeira. Trocar conforto presente por liberdade futura é a decisão adulta que separa quem acumula de quem apenas consome. Considere também o ambiente. Se você convive com pessoas que ridicularizam planejamento, que zombam de quem investe, que valorizam ostentação, você estará constantemente lutando contra a influência negativa. Ambiente molda comportamento silenciosamente. Ajustar ambiente é uma das decisões mais estratégicas que você pode tomar. E aqui entra algo profundo. Sua identidade financeira é formada por histórias que você ouviu na infância. Dinheiro é difícil. Rico é ganancioso. Nós não somos desse tipo de gente. Se essas frases ainda ecoam em você, elas sabotam seu avanço. Você precisa substituir narrativas limitantes por crenças funcionais. Dinheiro é ferramenta. Riqueza é responsabilidade. Prosperidade amplia impacto. Existe também o erro de buscar atalhos arriscados. Ganhos rápidos sem base costumam ser devolvidos com juros. Quem não desenvolve mentalidade e estrutura não sustenta crescimento. Por isso, tantas pessoas que enriquecem rapidamente voltam ao ponto inicial. Não era falta de dinheiro, era falta de preparo interno. Construa estrutura, organização financeira, planejamento mensal, metas claras, revisão periódica, ajustes estratégicos. Trate sua vida financeira como uma empresa. Você é o CEO da sua própria economia pessoal.
Faça revisões mensais. Analise entradas, saídas, investimentos, oportunidades de melhoria. Ajuste rota. Quem não mede, não melhora. Existe ainda o fator disciplina emocional. Dinheiro amplifica quem você já é. Se você é impulsivo, ficará mais impulsivo com mais recursos. Se é estratégico, ficará mais estratégico. Trabalhe sua maturidade emocional junto com sua maturidade financeira. A liberdade financeira não é sobre nunca mais trabalhar. É sobre trabalhar por escolha. É sobre poder dizer não. É sobre não aceitar ambientes tóxicos por necessidade. E isso começa com decisões pequenas, quase invisíveis. Decidir estudar em vez de assistir mais uma série. Decidir investir em vez de parcelar. Decidir aprender a vender em vez de reclamar do salário. Você não sai da pobreza com sorte. Você sai com clareza, estratégia e constância. A pergunta que fica é simples e direta. Você está disposto a viver diferente agora para viver melhor depois? Porque essa é a troca inevitável. Existe uma fase silenciosa no processo de enriquecimento que quase ninguém fala sobre. É a fase da reprogramação interna. Você pode aprender sobre investimentos, negócios, renda extra, mas se sua estrutura mental continuar operando no modo escassez, você sempre encontrará uma forma de voltar ao ponto de origem. Porque a mente busca coerência com a identidade. Se você se vê como alguém que sempre passa aperto, seu comportamento inconsciente confirmará isso. Pense em um termostato. Se você regula a temperatura para 22 graus, qualquer alteração momentânea será corrigida automaticamente pelo sistema. Sua mente funciona da mesma forma. Se seu termostato financeiro está configurado para a escassez, sempre que você sair muito desse padrão, suas decisões vão te puxar de volta. Gastos impulsivos, escolhas ruins, investimentos mal planejados. Não é azar, é programação. Então, a pergunta muda. Não é apenas como ganhar mais. É quem eu preciso me tornar para sustentar mais? Sustentar crescimento exige maturidade emocional, visão de longo prazo e controle de impulsos. Dinheiro exige estabilidade psicológica. Um erro comum é associar riqueza à euforia. Mas riqueza verdadeira é tédio disciplinado. É repetição consistente de ações corretas. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não é emocionante. Investir todo mês. Revisar metas. Ajustar orçamento. Aprender continuamente. É simples, mas não é fácil. Agora entenda algo crucial. O mercado recompensa a alavancagem. Alavancagem é fazer mais com menos esforço proporcional. Existem 3 principais tipos de alavancagem: financeira, intelectual e digital. Alavancagem financeira é usar o dinheiro de forma estratégica para gerar mais dinheiro. Investimentos bem escolhidos, negócios estruturados, mas isso só funciona quando há controle e conhecimento. Alavancagem intelectual é usar conhecimento especializado para resolver problemas de alto valor. Quanto mais específico e escasso seu conhecimento, maior seu retorno. Alavancagem digital é criar algo uma vez e vender inúmeras vezes. Um curso, um software, um produto digital, um conteúdo que monetiza. O mundo digital eliminou barreiras de escala, mas exige estratégia e consistência. A maioria das pessoas permanece pobre porque opera apenas na força bruta, trabalha mais horas, aceita mais tarefas, mas não pensa em alavancagem. Trabalhar duro não é o mesmo que trabalhar estrategicamente. Existe também a diferença entre renda e patrimônio. Renda é fluxo, patrimônio é estoque. Se você gasta tudo que ganha, você tem fluxo, mas não constrói estoque. E sem estoque, qualquer crise te derruba. Patrimônio é proteção contra a imprevisibilidade. Outro ponto crítico é o consumo emocional. Muitas compras não são racionais, são anestesia. Comprar algo novo dá sensação momentânea de progresso, mas é ilusão de avanço. Progresso real é invisível no início, é acumulação silenciosa. Comece a observar seus gatilhos. Você gasta quando está ansioso? Quando está frustrado? Quando quer se recompensar? Autoconsciência financeira é ferramenta de transformação.
Quem não entende seus impulsos é controlado por eles. Agora, uma mudança prática poderosa. Transforme metas financeiras em metas de sistema. Em vez de dizer, quero juntar 100 mil, diga, vou investir X todo mês, revisar Easy toda semana e estudar Z minutos por dia. Metas de resultado dependem de variáveis externas. Metas de sistema dependem do seu comportamento. Existe também o fator da comparação. Redes sociais distorcem percepção de realidade. Você vê resultados, não vê bastidores. Comparar seu início com o auge editado de alguém é receita para frustração. Foque no seu processo e entenda algo libertador. Enriquecer é mais sobre evitar erros graves do que acertar movimentos brilhantes. Não se endividar por impulso. Não investir sem entender. Não entrar em negócios por modismo. Preservar capital é tão importante quanto multiplicar. Outra mudança essencial é parar de terceirizar decisões financeiras. Aprenda o básico. Entenda onde investe. Questione taxas. Leia contratos. Ignorância custa caro. Pense na sua vida financeira como um jardim. Se você não cuida, ervas daninhas crescem. Gastos desnecessários. Desorganização. Dívidas. Cuidar exige constância. Pequenas ações diárias. E aqui entra um princípio avançado. Clareza gera foco. Foco gera disciplina. Disciplina gera resultado. Sem clareza, você dispersa energia. Defina metas específicas. Defina prazos. Defina números. Muitas pessoas querem liberdade financeira, mas não querem abrir mão de conforto imediato. Essa conta não fecha. Toda conquista exige troca. A questão é, qual dor você prefere? A dor da disciplina agora ou a dor da limitação constante depois? Se você internalizar isso, sua postura muda. Você passa a ver cada decisão financeira como voto para o tipo de futuro que quer construir. Você não precisa de explosão de renda. Precisa de direção clara e execução consistente. É isso que constrói independência. Existe um ponto crítico que separa quem melhora financeiramente de quem realmente rompe o ciclo da escassez. Esse ponto é a transição de sobrevivente para construtor. Sobrevivente reage. Construtor projeta. Sobrevivente resolve o mês. Construtor pensa em décadas. Essa mudança parece sutil, mas redefine completamente suas decisões diárias. Enquanto você estiver focado apenas em pagar contas, sua energia mental estará sempre presa ao curto prazo. E o curto prazo nunca constrói riqueza. Ele apenas evita colapso. Construção exige visão expandida. Exige aceitar que os resultados mais importantes da sua vida financeira não serão colhidos este ano, talvez nem no próximo, mas serão inevitáveis se o sistema estiver correto. Sistema é a palavra-chave. Pessoas pobres financeiramente vivem de decisões isoladas. Pessoas financeiramente livres vivem de sistemas automáticos. Um sistema elimina a necessidade de força de vontade constante. Por exemplo, investimento automático no dia do pagamento. Reserva automática. Controle automatizado de despesas. Quando você depende apenas de motivação, você falha. Quando depende de sistema, você progride mesmo nos dias ruins. Agora entenda algo profundo. Sua renda cresce na proporção direta da responsabilidade que você suporta. Quanto maior o problema que você resolve, maior a recompensa. Mas problemas maiores exigem mais pressão, mais risco, mais exposição. Muitas pessoas querem renda alta, mas evitam responsabilidade. Isso é incoerente. Se você quer romper o ciclo, precisa se tornar confortável com desconforto estratégico. Aprender algo novo mesmo se sentindo incompetente no início. Negociar mesmo com medo. Se posicionar mesmo com receio de julgamento. Crescimento financeiro exige expansão de identidade. Existe também a diferença entre consumir informação e aplicar informação. Muita gente acumula conteúdo sobre dinheiro, mas não executa. Conhecimento não aplicado vira ilusão de progresso. A única medida real é comportamento. Você está investindo? Está estudando uma habilidade monetizável?
Está criando uma fonte alternativa de renda? Ou apenas assistindo vídeos sobre isso? A transformação financeira exige ação imperfeita. Você não precisa saber tudo para começar. Precisa saber o suficiente para dar o próximo passo. Ajustes vêm no caminho. Outro princípio poderoso é entender o efeito da repetição. Pequenos aportes mensais parecem irrelevantes no começo. Pequenas melhorias na sua habilidade parecem insignificantes no início. Mas repetição acumulada cria vantagem exponencial. Quem começa cedo tem vantagem. Mas quem começa consistente alcança. Existe uma ilusão perigosa: achar que estabilidade atual é permanente. Empregos mudam, mercados mudam, economia muda. Se você não estiver construindo algo além da sua renda principal, você está vulnerável. Independência financeira é reduzir vulnerabilidade progressivamente. Pense na sua renda como uma mesa. Se ela tem apenas uma perna, qualquer impacto derruba. Se tem várias pernas, fica estável. Comece construindo a segunda perna, depois a terceira. Não precisa ser gigante, precisa ser constante. Mas há outro elemento ainda mais profundo: autoestima financeira. Se você não acredita que merece prosperar, sabotará oportunidades. Autossabotagem é silenciosa. Você procrastina, você duvida. Você desiste cedo. Trabalhar mentalidade não é algo abstrato. É identificar crenças limitantes e substituí-las por crenças funcionais baseadas em evidência. Olhe para pessoas comuns que construíram patrimônio ao longo do tempo. Não são gênios, são consistentes. A diferença não está no talento extraordinário, está na persistência estratégica. Outro fator essencial é entender que dinheiro é amplificador de caráter. Se você quer prosperar sem se perder, precisa definir princípios claros: ética, responsabilidade, visão de longo prazo. Ganhos rápidos obtidos sem estrutura moral tendem a destruir. Agora vamos ao ponto prático mais ignorado. Aumento de renda é mais poderoso que corte extremo de gastos. Cortar ajuda no início. Mas chega um limite. Você não vai enriquecer economizando café eternamente. Você enriquece aumentando capacidade de geração de valor. Foque em ampliar receita com inteligência. Pergunte-se: o que eu posso aprender nos próximos 12 meses que pode dobrar minha renda? Essa pergunta direciona seu foco para crescimento, não apenas contenção. Outra mudança essencial é parar de gastar energia criticando quem prospera. Inveja consome foco. Admiração estratégica ensina. Em vez de perguntar por que ele conseguiu, pergunte: o que ele fez repetidamente que eu posso aprender? Existe também a importância da paciência estratégica. Riqueza sustentável é lenta no início. A pressa é inimiga da consistência. A disciplina silenciosa vence a empolgação passageira. E entenda algo definitivo: independência financeira não é um destino mágico onde todos os problemas desaparecem. É uma posição de controle maior sobre sua vida. É poder escolher projetos, escolher horários, escolher ambientes. Isso tem valor imensurável, mas para chegar lá, você precisa agir hoje como alguém que já decidiu não viver no automático. Precisa parar de terceirizar seu futuro. Precisa assumir comando. A maioria das pessoas continuará presa porque prefere conforto imediato à construção silenciosa. A pergunta final é simples, mas brutalmente honesta. Você quer parecer bem agora ou quer estar bem depois? Se a resposta for estar bem depois, então cada decisão a partir de hoje precisa refletir isso. Cada gasto, cada hora livre, cada escolha de aprendizado. Riqueza não é sorte, é construção. E construção começa quando você decide que não aceita mais viver no ciclo da escassez. Agora chegamos ao ponto mais decisivo de todos. A diferença final entre quem melhora financeiramente e quem alcança a independência real está na capacidade de pensar em patrimônio geracional, não apenas em conforto pessoal. Enquanto você pensa apenas em pagar contas e melhorar o padrão de vida, você está jogando pequeno. Quando você começa a pensar em construção de legado, sua mentalidade muda completamente. Legado não é sobre deixar milhões,
É sobre construir uma estrutura que continua funcionando mesmo quando você não está presente. Isso pode ser patrimônio investido, negócios estruturados, ativos digitais, imóveis, participações, propriedade intelectual. É criar algo que sobreviva à sua energia diária. A maioria das pessoas vive no ciclo ganhar, gastar, recomeçar. Quem rompe esse ciclo entra no padrão ganhar, investir, multiplicar. Parece simples, mas exige maturidade estratégica. Existe um conceito essencial que quase ninguém aplica. Acumular ativos que geram fluxo previsível. Renda previsível reduz ansiedade, reduz impulsividade, reduz decisões ruins. Quando você sabe que existe um fluxo constante vindo de investimentos ou ativos estruturados, sua mente opera com mais clareza. Mas isso não acontece por acaso. Exige intencionalidade, exige reinvestimento constante. Muitas pessoas começam a ganhar mais e param de investir quando se sentem confortáveis. Esse é o erro. Conforto prematuro interrompe crescimento exponencial. Outro ponto fundamental é proteger o que você constrói. Não basta acumular, é preciso blindar. Reserva de emergência sólida, diversificação, planejamento estratégico. Quem não protege patrimônio vive vulnerável. Agora vamos tocar em algo ainda mais profundo. Riqueza exige visão de longo prazo, mas execução de curto prazo. Você pensa em décadas, mas age hoje. Você visualiza liberdade futura, mas executa tarefas pequenas agora. Essa combinação é poderosa. Existe também o fator da autorresponsabilidade permanente. Mesmo quando você já avançou financeiramente, não pode relaxar mentalmente. O mercado muda. O mundo muda. Você precisa continuar aprendendo. Quem para de evoluir começa a regredir silenciosamente. Outro ponto essencial é entender que dinheiro é energia armazenada. Ele representa tempo, esforço, inteligência aplicada. Quando você gasta de forma impulsiva, você está desperdiçando energia acumulada. Quando investe estrategicamente, você está multiplicando energia. Comece a tratar dinheiro com respeito estratégico, não com medo, não com obsessão, mas com consciência. Existe ainda o fator da consistência invisível. Pessoas bem-sucedidas financeiramente fazem o básico por muito tempo. Elas não buscam emoção constante, buscam eficiência repetida. Você não precisa de genialidade, precisa de constância. E aqui está uma verdade desconfortável. Ninguém se torna financeiramente independente mantendo mentalidade de vítima. O mundo não é justo, a economia não é perfeita, mas focar nisso não muda sua realidade. Focar no que está sob seu controle muda. Controle suas habilidades, controle seus gastos, controle seus investimentos, controle sua evolução. Outro ponto decisivo: cerque-se de pessoas que estão alguns passos à frente, não para se comparar, para aprender padrões. O ambiente certo acelera crescimento, o ambiente errado normaliza a mediocridade. E agora, a síntese final. Deixar de ser pobre não é enriquecer rápido, é interromper padrões mentais que mantêm você preso, é substituir impulsividade por estratégia, é trocar consumo por construção, é trocar urgência por planejamento, é trocar aparência por patrimônio. Independência financeira não é um prêmio, é consequência inevitável de comportamento alinhado por tempo suficiente. Se você aplicar tudo o que foi dito aqui, algo começa a mudar imediatamente. Você passa a observar decisões com mais consciência, passa a pensar 2 vezes antes de gastar, passa a enxergar aprendizado como investimento, passa a buscar fontes de renda alternativas, passa a estruturar sua vida como projeto estratégico. E essa mudança não é externa, é interna. E quando a mudança é interna, os resultados externos se tornam questão de tempo. Você não nasceu para viver preso a boletos e limitações, mas também não nasceu com riqueza garantida. A diferença será construída pelas suas decisões repetidas. O jogo é claro. O caminho é lógico. A pergunta final é simples. Você vai continuar reagindo à vida financeira? Ou vai assumir o controle e construir deliberadamente sua independência?
A decisão não é anual, não é mensal, é diária. E tudo começa agora,